Boa noite, queridos telespectadores. Hoje, o Zuela Meu Povo traz uma edição especial dedicada ao Novembro Azul, um mês de consciencialização e cuidados com a saúde sexual masculina. Queremos incentivar todos os homens a cuidarem de si mesmos, a superarem os medos e os tabus que andam à volta do cancro da próstata. Porque saúde é um direito e um dever e prevenir é sempre o melhor caminho. Vamos juntos, vamos quebrar barreiras e abraçar a vida com coragem. Este Novembro Azul é para lembrar que cuidar de si é um ato de amor, não só consigo mesmo, mas também com aqueles que o amam. Seja um exemplo, cuide-se. Eu cuido-me, eu vou fazer. Por falar nisso, um centro médico no Benfica, em Luanda, realizou no dia 2 de novembro, sábado passado, uma palestra para encerrar o Outubro Rosa e de apoio ao Novembro Azul. A Dilvane Stanislau esteve lá. Oh, menina, o que é que tens para nos contar sobre esse ato? Neste início do mês de novembro, o Centro Especializado promoveu uma palestra educativa para encerrar o Outubro Rosa e apelar ao Novembro Azul, uma campanha que visa a consciencialização sobre a saúde do homem, especialmente em relação ao cancro da próstata. O Novembro Azul é uma campanha de consciencialização sobre a saúde masculina, especialmente sobre o cancro da próstata. O Centro Especializado Fisiomed realizou uma campanha de solidariedade para o autoexame do cancro da próstata e encerrar o Outubro Rosa. Vamos acompanhar como é que está a ser este workshop e os depoimentos destas pessoas que participaram nesta atividade. A palestra contou com a presença de especialistas na área de saúde masculina e nutricional. O evento teve como objetivo esclarecer dúvidas, desmistificar preconceitos e incentivar a realização de exames preventivos que são essenciais para um diagnóstico precoce. Parabenizar a Fisiomed pela iniciativa que tiveram em organizar esse workshop em que tivemos aqui bons profissionais da área de saúde que deram-nos alguns inputs de como nós devemos proceder antes, durante e depois, caso a gente sofra dessa patologia. Nós hoje aprendemos mais uma vez quais são os cuidados que devemos ter primeiro com a nossa alimentação, desde a nossa tenra idade. Ficamos a saber dos riscos que corremos se não cuidarmos da nossa alimentação desde a nossa tenra idade. Ficamos a saber os cuidados que devemos ter, que é para que a gente não sofra com o câncer da próstata nem o câncer da mama. Bem, o Novembro Azul para nós tem toda a importância porque retrata significativamente a prevenção do câncer de próstata. E todos os homens em fase adulta têm a probabilidade de contrair este câncer, que é uma condição natural, mediante aquilo que são os nossos hábitos viventes modernos. Então, este mês vem realçar as nossas cabeças, que é importante que todos estejamos atentos para evitar que ocorramos em nossas unidades de saúde com essa patologia, que apesar de ter numa primeira fase um tratamento rápido, pode também ter um tratamento difícil de se resolver, que pode levar-nos à morte. Existe algum tipo de alimento recomendado para a saúde da próstata? Existem vários também que não são recomendados, não é? Começando a falar sobre o câncer da próstata, os alimentos que nós devemos evitar são os alimentos, por exemplo, os alimentos de charcutarias, uso das carnes vermelhas gordas, estamos a falar de alimentos processados, alimentos industrializados, os ultraprocessados, os alimentos refinados como o açúcar, o sal a mais, tudo isso fazem com risco no ser humano para um câncer da próstata. E existem os alimentos ricos, então, para a inibição do câncer. Neste caso, como o tomate, não é? A cenoura, brócolis, o peixe. Estamos a falar de alimentos naturais.
É importante realizar exames regulares a partir dos 45 anos de idade. Além disso, falou-se das formas de promover um estilo de vida saudável e da importância da saúde alimentar. É negligenciada, né? Ou seja, os homens pouco procuram os serviços de saúde. Então, nós lançamos um desafio aos homens para que adiram às consultas, não só de urologia, com relação ao câncer da próstata, mas outras, porque o nosso foco aqui no centro são as doenças cardiovasculares, os AVCs. Tem tido muitos homens, sei que hoje é um dia também para aproveitar e fazer o rastreio. Será que os homens aceitaram com facilidade, visto que muitos têm tabus ainda sobre este exame do cancro da próstata? Com medo do tal famoso dedo, então alguns acabam por fugir. Mas nós fizemos, ou melhor, ou seja, tivemos um número grande de homens a participarem. Salud. Terminou a nossa visita aqui no Centro Especializado Fisiomed, que realizou um workshop sobre o Novembro Azul e a encerrar o Outubro Rosa. Eu estou solidária aos homens. E você aí em casa? Salu, você já fez o exame da próstata ou é daqueles homens que têm tabu? Sem tabus, minha querida. Stanislau. Sem tabus. Eu comecei a fazer o exame da próstata, que é uma simples ecografia. Vou repetir aqui coisas que eu já disse outras vezes. Não precisamos ter medo. Aos 40, 45 anos nós vamos ao médico e eles fazem uma ecografia e depois tiram-nos sangue para fazer o PSA. Daí, depois disso, o médico dita se nós devemos ou não ter o tal toque, o medo do dedo, não é? Como se eu dizer-se. Mas eu sim, eu não tenho tabus, tenho medo de contrair a doença e por isso que venham os toques, mas que a gente tem consciência que o nosso toque é outro toque lá mais para frente e mais seguro. E agora, por ocasião e na mesma senda do que vimos falando até agora, por ocasião do Novembro Azul, exploramos os mitos que cercam o cancro da próstata, as dificuldades enfrentadas na busca por ajuda e a importância da consciencialização para quebrar o silêncio e promover uma saúde masculina mais assertiva. Vejamos. O cancro da próstata, uma das formas mais comuns de cancro entre homens, permanece envolto num manto de tabus e de desinformação. Embora os avanços na medicina tenham melhorado o diagnóstico e o tratamento, muitos homens ainda relutam em falar sobre a doença, o que pode levar a diagnósticos tardios e consequências graves. Terminamos o Outubro Rosa e Azul, um mês dedicado à conscientização e prevenção do cancro da próstata. O Zela Meu Povo saiu às ruas para saber dos homens se sabem sobre esta doença e os tabus em volta desta mesma patologia. Acompanhe a reportagem. Muitos jovens pouco ou nada sabem sobre esta patologia que afeta os homens. Giovanni, já ouviu falar sobre o cancro da próstata? Já ouvi falar assim. Eu nunca ouvia falar do cancro da próstata. Próstata. Sim, e gostaria de saber se é o que é isso. Só isso a falar, mas não tenho conhecimento se é o que é. Sei que é uma doença. Embora pareça engraçado o desconhecimento da doença, alguns homens já têm algum conhecimento sobre o cancro da próstata. Já tenho ouvido. É uma doença que é comum para o gênero masculino, não é? Ela afeta sensivelmente o órgão genital masculino e pronto. É importante que os homens tenham consulta assim simultâneo para verificarem a sua próstata, porque é um órgão extremamente sensível e muito importante para os homens. Já fez o rastreio do cancro da próstata? Infelizmente ainda não. Por quê? Eu trabalho fora. Estou mais na província do que cá em Luanda, então às vezes me possibilita um bocadinho.
Mas sabe que até nas províncias consegue fazer o rastreio do cancro? Consigo sim, mas só que Angola é um país muito vasto, tem províncias que nem sequer um hospital tem. Falando sério, nunca fiz isso. Por quê? Acho que é mesmo ignorância da minha parte, porque sendo isto é uma doença só para os rapazes, gostaria mesmo de fazer isso, mas contudo vou fazer isso. Vou fazer isso porque isso tem muito a ver a saúde e contra a saúde não podemos brincar. Bem dito, meu caro, bem dito. O outro lá não sabia o que era a próstata, né? Conforme ele disse, a próstata, mas é mesmo muito importante, como disse esse nosso telespectador, é muito importante que nós saibamos destrinçar a importância que há, procurarmos informações sobre o assunto, porque quando se brinca e quando nós vemos alguns memes, dá a impressão que é o nosso reto que vai ser invadido por um dedo. Mais vale a pena isso do que termos de depois chorar por uma doença, um cancro que nos pode invadir a qualquer instante. E mais, a raça negra, nós os homens de raça negra, somos aqueles que temos mais probabilidades de ter cancro da próstata, problemas e de nós contrairmos o cancro da próstata. Portanto, nós, os negros, temos mais chances, mais probabilidade. Não me corrige no ar, Frades. Probabilidade, eu sei falar melhor do que tu mesmo. A doutora Teresa Jamba, especialista em oncologia, desmistificou e esclareceu em algumas dúvidas dizia eu, em torno do cancro da próstata. A doutora Teresa Jamba, especialista em oncologia, esclareceu algumas questões em torno do assunto. A próstata é uma glândula do tamanho de uma noz, que só os homens é que têm. Eu gosto de dizer mesmo assim, só os homens é que têm próstata. Então, esta glândula está composta por células. O ciclo celular é um ciclo lento. Normalmente no câncer, o que ocorre? As células crescem de maneira acelerada e desordenada. E isso é o mesmo que passa na próstata, e aí vem o crescimento do tumor. A causa como tal, a causa desconhecida, como todo tipo de câncer, não é? Mas existem alguns fatores de risco. No caso do câncer da próstata, o primeiro fator de risco, o facto de ser homem, já dizia. A idade é um fator de risco também, porque, vemos câncer da próstata em homens acima dos 50, 60 anos de idade, embora isso pode variar um pouquinho, porque temos o fator genético ou familiar, aqueles pacientes que têm familiares de primeira linha que tenham tido câncer da próstata, ou seja, pai ou avô que tenha tido câncer da próstata, ou irmão, tem até 10 vezes mais possibilidade de padecer essa doença. No entanto, estes pacientes, esses familiares, nós começamos o rastreio da próstata muito mais cedo, porque já vemos em consulta pacientes com 45, 46 anos de idade com câncer da próstata. Já temos casos assim um pouquinho mais jovens, no entanto, mas a idade é um fator de risco porque maioritariamente quase mais de 90% dos pacientes têm acima dos 60 anos de idade. O câncer da próstata, vamos dizer que nesta glândulazinha, no meio dela atravessa a uretra. O primeiro sintoma que o paciente vai apresentar são problemas mesmo urinários. Principalmente à noite, o paciente refere que ao dormir tem tendência a acordar várias vezes à noite para poder urinar. No entanto, o jato urinário vai ser um jato urinário fraco. Muitas das vezes o paciente vai sentir dor ao urinar, vai ter dificuldade mesmo para urinar, ou seja, vai ter que fazer alguma pressãozinha para poder urinar. Muitas das vezes urinam com sangue e há quem mesmo deixa de urinar. Que é importantíssimo fazermos o rastreio, porque, daí vemos o diagnóstico. Vamos ver que para fazermos o diagnóstico, o paciente vem com a sintomatologia, nós examinamos o paciente, detectamos que tem realmente uma lesão na próstata
E aí temos que fazer, depois do toque retal, temos que fazer alguns exames. Entre os exames fazemos o PSA, que é um exame de sangue. Muitos homens optam pelo PSA, mas é importante dizer que o toque é importante porque o toque é o que vai nos dar realmente a característica da glândula. Se está aumentada de tamanho, se está inflamada, se tem alguma outra patologia. No entanto, o exame físico é importantíssimo. Aí fazemos o PSA, que é o exame de sangue, que é para determinar, no caso, o PSA se está elevado ou não. Fazemos também a ecografia transrectal. Fazemos outros exames, mas a biópsia é fundamental. Por que a biópsia é fundamental? Porque na biópsia é que vamos determinar se estamos em presença de um tumor maligno ou um tumor benigno, no caso. Explicado pela doutora, ok. Essa tal de biópsia é quando nós fazemos um determinado exame e de lá retiram parte daquele órgão e depois vão fazer exames para ver qual é a probabilidade. E aí, obrigado ao Eufrates, só não devia ter sido naquela hora, mas existe isso. Agora, existem também algumas manias entre nós de optar entre o homem, o tamanho do homem, o tamanho da mão, e medimos logo a grossura do dedo por causa do exame retal que é feito. E aí tem que escolher. Eu tenho preferência em tratar-me com mulheres. A doutora Belinha, no Hospital Militar, urologista, é que eu preferencialmente escolho para o coração, doutora Belinha, para fazer os meus exames. Quando ela fala no exame transretal, que eu também já fiz, é uma câmarazinha que entra pelo nosso ânus, entra pelo reto, e ela vai fazer uma série de imagens por dentro do nosso trato urinário, por dentro, e vai então determinar se o peso da próstata está aumentado, porque é ela que começa a aumentar e então começa a trazer aqueles problemas que a doutora explicou. Dificuldade em urinar, dor a urinar, urinar com sangue. Todos esses são sinais de que nós podemos ter algum problema com a nossa próstata. Pode ser de outro, proveniente de outro problema, mas só com o exame se trata isso. E isso tem de ser feito com o urologista, que é o especialista do trato urinário, da nossa condução da urina, até que ela, desde que bebemos líquidos, até que ela saia já em forma de líquido não necessário para o corpo humano. Agora mesmo vamos continuar a falar sobre isso, não agora mesmo, como disse, vamos continuar a falar como é que devemos fazer ao longo dos nossos programas em novembro, tal como fizemos com o Outubro Rosa. Agora o azul, Novembro Azul, é necessário também que falemos bastante para podermos ter as pessoas bem informadas e possamos, de alguma forma, evitar entre nós que se alargue o número de homens com cancro da próstata. Atenção que a doutora falou variadíssimas vezes do câncer da próstata. Câncer é uma palavra... quer dizer a mesma coisa. Câncer e cancro é exatamente a mesma coisa. Só que câncer é a palavra em inglês. Em português diz-se cancro. Intervalo. Bom, cá estamos de volta. Daqui a instantes não perca os destaques do Girassol Jornal com o Simeão Mundula. Mas antes, em Angola, as expressões são obrigadas, as empresas, melhor, são obrigadas por lei a contribuir para a Segurança Social e SS Segurança Social em nome dos seus funcionários. O que é que vamos ver a seguir? É um caso desses. A contribuição da Segurança Social é importante para garantir os direitos providenciados como aposentadoria, pensões e outros auxílios. Pergunta aqui é o seguinte, eu preciso de ser reformado ou ser pensionista.
mas que tem impedimento porque a empresa Panela de Barro ficou de me entregar uma declaração, ou tem que me entregar uma declaração do tempo de trabalho e com as folhas de retroativo. Posto na empresa para dar esse dinheiro, essa declaração, ela não me dá. Já andei de 2020 atrás da empresa para que me dê esta declaração e folha de retroativo para dar entrada na Segurança Social. Então, fui uma PC, dei a queixa, uma PC notificou a empresa, eles apareceram, reunimos, uma PC recolheu dados e pela qual justificaram que, senhora, que haviam de dar a declaração e o respectivo retroativo. Olha, eu estou de 2020 atrás da situação. Vou hoje, vou amanhã, a empresa não deposita os meus retroativos no Segurança Social. Mas eu agora tenho justificativos que pela qual, quando eu estava em ativo, eles descontavam, quando eu recebesse o salário, descontavam a Segurança Social. Nesse momento, quando eu fui à Segurança Social, não tem nada. Praticamente só está lá o número que eu tenho aqui para cá comigo, o número da inscrição, e nós nunca depositaram os valores. Mas eu trabalhei nessa empresa há 9 anos e eu já vinha de uma outra empresa. É a Panela de Barros Restaurante do Alvalade? Agora hoje é restaurante. E até hoje eles não depositaram nem um centavo sequer? Quantos anos tem o senhor? 66 anos. 66. Quantos filhos tem? Há 3 filhos. Tem esposa? Não, viúvo. Amém, filha. Mauro, filma. Estou aqui. Vou hoje, amanhã. O processo que me deu uma peça, tive que requerer com um advogado, requerer um juiz. Todo de 2023 que eu nunca sou chamado, nem nada. Agora hoje, eu já apanhei um AVC. Nesse contexto, estou sem condições para sobrevivência. Não. Estou sem condições. Tenho que pagar um advogado, alimentação, para comprar medicamentos. Eu apanhei um AVC. Estou aqui aflito. Eles não dão dinheiro porque tem justificativo que eles tiravam dinheiro do meu salário e não depositavam por quê? Agora foi Segurança Social, não tem nada. Jumbo e Panela de Barro. Uma grande superfície comercial e um restaurante que já chegou a ter 2 espaços abertos, todos os fins de semana cheios, toda a semana, buffet enorme. Jumbo, supermercado Jumbo e Panela de Barro. Vocês estão a contribuir para a morte desse cidadão. O mais velho ao constituir um advogado, ele precisa de ter dinheiro. Mas mais velho Soares, que está à beira dos 70 anos, não tem nem dinheiro para comer. Imaginem pagar um advogado. Eu já aconselhei aqui e vou voltar a dizer. O senhor pode ter um advogado nomeado pela Ordem dos Advogados de Angola. Basta que vá à sua administração do bairro onde vive, do município onde vive, comprovando que mora naquele local. A administração vai passar uma declaração de pobreza.
Essa declaração de pobreza tem de ser colocado na ordem de advogados. E aí a ordem de advogados vai então lhe dar um advogado para o defender sem que o senhor tenha de pagar. Mas não deixe por menos. O senhor disse que tinha 13 filhos, que tem. Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão, filhos do Cota Soares? Já teve um AVC. E quem tem um está à beira de ter um segundo. Se não tiver paz, se não tiver sossego. Perdeu a mulher, tem os filhos, que podem fazer alguma coisa. As administrações dessas empresas podem fazer, têm de fazer alguma coisa, porque isso não é nenhum favor. Ele trabalhou e tem comprovativos. É importante que vocês se lembrem sempre que quando trabalham com pessoas, estão a trabalhar com seres humanos, pessoa, ser humano. E os seres humanos envelhecem. Nós, as pessoas, envelhecemos. Vamos nos tornando, a cada ano que passa, menos bons, vamos perdendo algumas das nossas faculdades, vamos perdendo alguns dos nossos reflexos, mas nós não somos inúteis por sermos mais velhos. Os cotas com 70 e tal anos, 60, 70, 80, 90, estão vivos, têm de ter a importância que tem um cidadão que acabou de nascer hoje, esteja a nascer agora, é um cidadão nacional. E me apetece, quando tiver que encarar a situação, tem que encarar de forma a que isso venha cá fora e essas empresas sejam notificadas como faltosas. Esse homem tem de ir a tribunal, tem de colocar essas empresas em tribunal, ou chegarem a um acordo e darem o dinheiro ao homem. É muito sofrimento aquilo. Tu consegues me dar mais um bocadinho mais da imagem do mais velho a chorar, ou André, meu realizador? Olhem para esse homem. Vocês olhem para esse homem, a forma como ele está. Ele tem 66 anos, 66, está a 4 dos 70 e parece ter mais de 70 anos. Ele está a envelhecer devido ao que lhe está a acontecer. Não é possível. Se nós formos olhar para pessoas com a mesma idade que esse senhor, nós vamos encarar como se fosse uma diferença enorme, abismal de idades. É a forma como nós encaramos a vida, é a forma como a vida nos recebe, é a forma como nós, que não queremos ser vagabundos, encontramos sítios para trabalhar. Nós encontramos locais onde temos de trabalhar, onde temos que dar o nosso contributo e onde as empresas têm de ter a responsabilidade de anunciar ao Estado que essa pessoa trabalhou aqui, trabalha aqui, e todos os meses, quando lhe dizem assim, cortou para pagar impostos, cortou para isso, ele sabe que esse dinheirinhozinho dele está a ser guardado para que ele seja pago depois de voltar a trabalhar, depois de deixar de trabalhar, perdão. Não podemos continuar a aldrabar as pessoas, a viver como se as pessoas não estivessem aí. É complicado ter de lidar com situações dessas. Eu gostava muito que um dia, se me acontecesse isso, os meus filhos lutassem por mim, que não fossem só me levar um prato de comida. É que nenhum ser humano gosta de ser tratado como inválido. Eu já não caminho como antigamente, eu já não gesticulo como antigamente, eu já não dou um soco como antigamente, eu já não posso dar uma cabeçada, eu tenho a minha atenção sempre nos 15, 16, eu tenho de tomar um comprimido todos os dias de manhã, tenho de tomar um comprimido à noite, porque eu tenho problemas desses. É nessa hora em que nós vemos o coração, a potência e o amor dos próprios filhos, que nós criamos, que nós ensinamos a andar. Que nós nos rimos quando ele disse a primeira palavra e um goza com o outro. Disse primeiro papá, não disse mamã.
Quando ele começa a caminhar e nós estamos ali ao lado do nosso filho, a rir, ei, dê um passo, e todo mundo faz. É difícil quando se fica velho também dar um passo. É um processo que retrocede. Os nossos pais devem ser tratados como nossos pais, pessoas que nos deram a vida. Ou o vosso pai é feiticeiro, vos fez algum mal, nunca foi bom com vocês. As pessoas vão perdendo vitalidade com a idade. As pessoas vão perdendo forças. As pessoas vão perdendo a juventude conforme o tempo passa. Se um dia eu andei com meu filho de mãos dadas a protegê-lo, outro dia eu vou andar com o meu pai de mãos dadas para o proteger, para andar com ele, para o levar ao médico, para saber que ele saber que eu tenho filhos que cuidam de mim. Tratem bem dos vossos pais. Sabem, eu tenho um orgulho enorme. Aos 27 eu perdi o meu pai. Há 14 anos perdi a minha mãe. E sabem como era eu e a minha mãe? Assim. Porque eu havia a sofrer. Diabética e hipertensa, eu havia a sofrer. E eu era assim com a minha mãe até o dia que ela se foi. Mas ela continua aqui dentro de mim. Porque a vida que ela me deu está aqui. E é isso que nós devemos fazer com os nossos pais. É cuidar deles. Mas sabem, pais mais velhos, cotas, nem sempre melhor do que eu, vocês sabem que nem sempre podemos contar com os nossos filhos. Há ele que se vire. Um dia vão fazer consigo também. Um dia os seus filhos poderão fazer isso consigo. E aí você vai sentir a dor do abandono. A dor de importância que lhe dão. A mesma forma como você um dia fez e há de se lembrar, isso vai ficar na sua cabeça para todo sempre. Pai e mãe merecem o nosso carinho e a nossa atenção todos os dias. Um dia eles já foram jovens, um dia eles foram crianças. Hoje são anciãos, são mais velhos e precisam do nosso cuidado. Lembrem-se disso. Ezequiel sempre foi um homem cheio de vida, conhecido pela sua energia contagiante e paixão pela sua família. Adilvane Stanislau vai contar-nos a história deste senhor e que história curiosa. Há 3 anos, a vida do Sr. Ezequiel mudou drasticamente após cair num buraco de uma das obras que fazia. Ezequiel conta-nos como tudo aconteceu. Estamos aí fora, éramos 4, então os 3 litros de vinho consumiam muito. Então o senhor, porque tinha deixado os 20 mil kwanzas, eu mando, quando deu 18 horas, mando os outros aqui no bairro que é para vir fazer as compras do jantar. Mas mesmo assim, naquele dia já não estava me sentindo mesmo bem. Logo que eu saí do buraco ao subir, comecei a sentir mesmo já febre. Naquele dia mesmo até, pronto, bebi mesmo já aqueles copitos. É mesmo, já eu disse, ainda vou se sentir lá mesmo bem, mas não tinha como. Quando os dois vêm aqui, nós dois também ficamos lá. Então, eu só sei que eu assentei assim ao lado da porta. O outro entrou dentro de casa, eu assentei aqui ao lado da porta. Do que me tirou dali, que é para me levar lá no buraco, não vi. Deixa-me ver se eu percebi. Estavas na porta e de repente... Sim, estava sentado lá da porta. De repente apareceste no buraco? Sim. Não vi o que me tirou daí, que é para me levar lá no próprio buraco. E o seu colega que estava dentro também não sabe de nada, não viu nada? Também não viu nada. Mais tarde, só assim que ele estava à procura de mim. Estava à procura de mim, assim, a me chamar. Eu mais tarde lá dormi, quando eu despertei. Estavas a dormir dentro do buraco? Sim, porque quando foi eu não vi como é que é. Mais tarde eu olho assim, isso é parede, aqui é parede, mas em cima estava aberto. Onde é que eu depois me despertei,
Mas se mexo já, assim, já não estou conseguindo mais aqui, dessa cabeça, desse lado já que é. Lá também, eles também que estão indo no bairro venham até lá, encontraram o senhor a chamar, eu a responder lá no buraco. Com o passar do tempo, a situação se agravou. Consultas médicas se tornaram frequentes e os diagnósticos variavam. Os tratamentos mudavam, mas a esperança de cura parecia esvair-se. Ezequiel tem enfrentado a frustração de andar entre dias bons e ruins, onde a dor e a fadiga afetam não só o seu corpo, mas também o seu espírito. Não posso assentar. Chegaste a ir ao médico? Já. E o que eles disseram? Depois daí, dia seguinte de manhã, viemos até aqui. Depois daqui, pegamos no carro, fomos até aqui no Geraldo. Eu fiz 2 meses no Geraldo. Hospital Geraldo Luanda? Sim. Chegamos até lá viram o meu caso, fomos tirar o raio-x de que tal. Os cubanos me metem o gesso. Logo que me meteram o gesso, depois dali fiquei um tempo, me metem lá no primeiro andar. Mas tinha 2 enfermeiros, os angolanos, pois fizeram confusão. Que esse senhor não pode ficar aqui com isso. Não pode ficar aqui em cima com esse gesso. Mas tinha lá muita gente que partiram perna, partiram braço, que tal, matavam lá com gesso. Então, depois dali, fizeram confusão os cubanos. A sala estava mesmo cheia. Sala bem cheia, discutiram aí, teve que me tirar o gesso. Me tiraram o gesso, me levam numa clínica aqui. Quem chegou a lhe levar à clínica? Mesmo a ambulância de lá mesmo, depois nos indicaram uma clínica. Eu não sei se aquela clínica é deles. Do meu esposo. Eu se não conseguir tirar a roupa para meter no corpo do meu esposo não tem descartável para lhe meter. E mesmo lamentação, se eu não fui fazer biscato, de ir lavar, eu não consigo dar comida nesse homem. Não consigo dar comida nesse homem. E no momento que eu se encontro mesmo meus filhos também sofrem, porque às vezes na escola, sem me pagar dinheiro de biscato, não consigo pagar. Estou 3 meses sem pagar a propina das crianças, até porque a escola não chota, mas esse mês mesmo já estão a chotar as crianças. E no momento que eu estou passando num momento difícil mesmo, muito difícil mesmo. Salu, é nessas condições que vive o senhor Ezequiel, onde ele dorme ou passa a maior parte do seu tempo, é aqui. Não tem colchão, tem apenas um luando, onde ele passa a noite por cima dessas madeiras. A casa é apenas de 1 quarto e sem qualquer tipo de condições, sobretudo na situação em que ele está doente. Há calor, poeira nesta zona do Mundial. Não há alimentação adequada para o senhor Ezequiel, como está a mostrar as imagens com o Luís. E esta é a situação delicada do senhor Ezequiel. O senhor Ezequiel não tem 1 milhão de kwanzas para pagar. Como vocês podem ver nas imagens, o senhor Ezequiel não sente a urina passar. E ele não consegue e não tem dinheiro para comprar fraldas. E às vezes não consegue usar fraldas por conta das feridas que ele tem. Bom, aí está um caso particular que requer a atenção do Ministério da Saúde, de algum hospital. Costumamos pedir ao Dr. Carlos Jeca para ajudar-nos em relação a tudo isso. Talvez o Hospital Maria Pia possa receber o senhor e, em seguida, alguém puder ajudar com alguma coisa, uma dessas associações, nossas amigas que aparecem com uma cesta básica para oferecer alguma coisa para que ele tenha alguma qualidade de vida. Mais do que isso, é importante que este homem seja ajudado. É importante que ele
seja ajudado para poder se erguer, se reerguer, voltar a trabalhar. Quem sabe que aprenda a lição de que quando temos algumas limitações, e aí, no caso, foi um copinho a mais, acabamos por muitas vezes ter incidentes na vida que nos cortam a possibilidade de fazer por nós mesmos. Maria, uma senhora de 46 anos, vive no Zango 1, onde o estigma em relação ao VIH ainda é muito forte. Diagnosticada como seropositiva há mais de 14 anos, ela enfrenta não apenas os desafios da doença, mas também o preconceito de uma sociedade que muitas vezes não entende ou não aceita a realidade do que é o VIH. Vejamos. O que me trouxe aqui na TV Girassol, eu sou seropositiva, tenho uma filha também seropositiva, a minha cunhada também morreu agora, deixou uma filha seropositiva, e é uma cada alimentação mesmo, porque também estou com problema do coração e estou com problema também do tuberculose. Estou com uma inflamação aqui do lado, aqui que no útero, eu estou com uma inflamação. Eu vim pedir aqui ajuda, porque eu já não sei o que eu faço mesmo. Estou mesmo bem aflita. A família me abandonou, eu não trabalho, tenho um ferro, o braço direito, o braço esquerdo, tenho um ferro lá no braço esquerdo, o braço direito também sofri acidente de moto. O moço não assumiu, fugiu. E o problema também da perna, não consigo lavar muito. Lavar só tenho que lavar 20 peças, mas que isso não consigo fazer nada. Antes eu vendia, agora não consigo mais vender. A medicação é muito forte, não tenho apoio. Antes tínhamos apoio da ação social. Até hoje não temos mais apoio da ação social, não temos mais apoio de nenhum ministério que nós temos mais apoio. Tenho receita. Tenho consultas para ir fazer, não consigo ir fazer a consulta. Por exemplo, estou a fazer massagem no Hospital da Vila, não consigo ir fazer a massagem porque não tenho dinheiro, como que eu vou pagar? Não tenho, tenho 4 filhos, era 5 filhos, tenho 4 filhos, tenho 5 netos. A filha que me ajudava, essa que faleceu agora, tem bebê que é órfã de pai e mãe, eu já não sei o que eu faço, por isso eu vim pedir aqui mesmo no salão para ver se me ajudam só. Eu não quero cometer, eu não quero passar mais a ninguém. Estou a pedir só ajuda, faz favor, eu sou viúva, sou há 14 anos, meu marido foi era a segurança do Diabo Negro, foi motorista do Diabo Negro, aqui essa unidade que está aqui na Santa Ana, ele trabalhou lá muitos anos. Depois foi trabalhar aqui no Grafanil, era mecânico lá dos transportes, e depois ele saiu quando ele descobriu o estado dele. Saiu daí no mesmo... Seu marido também era seropositivo? Sim, era seropositivo, sim. Ele já sabia, mas não me disse nada. Eu fui descobrir tarde, uma hora. Ele é quem contraiu a senhora? Sim, ele é que me contaminou. Ele é que me contaminou, só que ele não fazia corretamente a medicação, ele escondia os medicamentos, bebia e metia os medicamentos por baixo da cama. Quando fomos dar conta era tarde, uma hora. Então eu estou a pedir só, faz favor, alguém de boa fé, faz favor para poder me ajudar. Eu estou mesmo bem aflita com aquelas crianças, e minhas crianças não estão aí na escola. Desculpa, a senhora tem um casal de filhos gêmeos. Sim. E um dos filhos também contraiu? Sim, contraiu também o HIV. Contraiu também HIV. Que idade tem? Tem 13 anos, sim. É um casal, são 2 meninas ou 2 rapazes? Uma menina e um rapaz. Uma menina e um rapaz. Qual deles é? É a menina. Ela sabe? Ela não sabe, porque ainda não chegou a altura de eu conversar com ela. Quando vai chegar o momento, eu vou conversar com ela, quando ela vai entender as coisas. Ela ainda não entende nada, então por isso não conversei com ela. As meninas, hoje em dia, começam a namorar, a praticar a vida sexual muito cedo. A sua filha ainda não namora? Não, ainda não namora, porque eu estou mesmo a lhe cuidar. Ainda não namora. Ela pode não dizer à mãe. Tem receio que ela não diga e contrai para outros meninos? Não, mas ela ainda não está a namorar ainda mesmo, ainda.
Ainda tem mesmo aquela idade mesmo ainda de menininha. Por isso que eu vim pedir aqui ajuda, faz favor. Porque a casa onde eu estou entra muita água quando chove. Já estou mesmo aqui aflita, como é que eu vou fazer? Faz favor, por isso eu vim mesmo pedir aqui ajuda no SALU. Já fui em muitas rádios, já fui muitas vezes, me ligavam, porque a senhora vem aqui na vila, vamos te ajudar. Quando chegava, você não encontrava ninguém. Tanta gente a brincar com a minha cara, eu sou discriminada. Mas eu só peço a Deus todos os dias que me dá força, me dá mais saúde para me conseguir sustentar meus filhos. A senhora é viúva há quanto tempo? Sou viúva há 14 anos. Só há 14 anos, a família é aquele que não presta atenção nos filhos, ninguém quer saber. Só estou a pedir a Deus que Deus me dá mais força para me conseguir criar um. Há 14 anos a senhora não voltou a arranjar alguém? Não arranjei outra relação, estou mesmo assim. Então não quero mais contaminar ninguém, do jeito que ele me fez eu não quero fazer a ninguém. Bom, pelo menos a senhora é consciente. Pelo menos ela confessa ser seropositiva. Ela é discriminada no local onde vive. O marido morreu há 14 anos. Pessoa de quem ela contraiu o vírus do VIH. Agora, ela, com o andar do tempo, foi perdendo algumas faculdades, foi perdendo mobilidade e hoje não consegue sequer ir à busca dos medicamentos e a sua saúde vai se debilitando. Afinal de contas, o vírus do VIH é aproveitador. Ele apega-se a uma doença e então a pessoa fica com a famosa SIDA, doença. Porque o VIH ou HIV é o vírus. E há muita gente que vive com o vírus, tendo atenção médica, tomando os retrovirais. Pessoas que eu conheço, amigos, parentes, que não têm esse problema já. Mas aí vem o alto grau de pobreza de algumas pessoas. Uns resolvem passar a doença a outros propositadamente, que isso é um crime. Outros, como essa senhora, preferem vir ter a nós, por exemplo, para pedir ajuda. Eu vou ligar e falar com o amigo Coelho, da ANASO, que tem um controle maior e dados estatísticos, e agora no dia 1 de dezembro vamos com certeza falar disso, no Dia Mundial da luta contra o SIDA, e ver se nós conseguimos ajudar essa senhora. De que maneira é que podemos ajudar essa senhora? Vamos para um brevíssimo intervalo. Olá outra vez, bem-vindos. Estamos mesmo no fim do nosso programa e todos os dias viajamos em memórias de um passado que muitos nos marcou. Uma música, um pé de dança, um objeto ou até mesmo um cheiro. Hoje faremos uma viagem ao passado e vamos relembrar o que vivemos nos anos anteriores. Veja agora. Prepare-se para uma emocionante viagem no tempo com fotos antigas de coisas do passado. Nesta edição, vamos explorar objetos e relíquias que fizeram parte do cotidiano de gerações anteriores. Exatamente isso, coisas do passado, desde eletrodomésticos, brinquedos até itens de uso pessoal. Essas imagens nos transportam para uma época em que a vida era vivida de forma diferente, mas cheia de histórias marcantes. Cada foto traz consigo uma lembrança, uma nostalgia e um pedacinho da história que não volta mais. Deixe-se levar por essa experiência visual que desperta memórias e emociona ao relembrar os detalhes que marcaram épocas passadas. Não se esqueça, aqui será sempre o seu cantinho de memorização, de lembranças e de despertar daquela memória que você tem
de um objeto, uma música, um som ou até mesmo das amizades antigas. Um abraço e até a próxima. Olha, que eu me lembro de muitas boas coisas que mostramos aqui agora. Agora? Então lá vamos nós para a nossa primeira rapidinha. Outra vez boa noite. Em conversa com o artista Gomes, no passada sexta-feira, confirmou que desde sábado viajaria no dia seguinte com destino a Portugal, onde vai viver o resto da sua vida. Gomes diz que abandona os palcos, que precisa de refazer a sua vida, que já era muito boa, mas não consegue. Gomes escreve-se com Z. E ainda o seguinte, está a atravessar um problema de saúde complicadíssimo e o motivo da sua saída de Angola tem a ver exatamente com isso. Não pode estar exposto, não pode estar na rua, não pode fazer espetáculos onde se levante qualquer tipo de poeira que no dia seguinte acorda mal. E resolveu bazar. Teu nome é Gomes, Gomes, Gomes. Vais continuar a ser. E aquele teu grande sucesso vai continuar a fazer parte da nossa história musical como um hit que bateu feio. E ainda bate até hoje. Boa estada aí em Portugal, muita sorte e que não te falte trabalho, saúde e amor. A segunda rapidinha tem a ver com o show do mês. Show do mês que sábado passado colocou no palco um artista que já tinha declarado que não mais subiria aos palcos. Muito provavelmente o mais romântico dos artistas angolanos, o Pedrito, José Manuel Pedrinho, seu nome. Pedrito subiu ao palco e encantou. Para os mais novos que não conhecem, vá à internet e procurem Pedrito, não o Dubié. Pedrito, que em outubro completou 70 anos e que subiu ao palco depois de muita conversa. Um espetáculo lindíssimo. Lembro-lhes também que muito provavelmente terá sido Pedrito dos artistas que mais canções no tempo colonial e no início nos anos logo a seguir à nossa independência, que mais cantou músicas dedicadas a Deus, verdadeiros hinos. Então, Pedrito fez um show de 2 horas e com uma plateia cheíssima de gente nova e de muitos cotas, com saudades de o ver cantar novamente. Parabéns, Nova Energia, por voltar a trazer aos palcos Pedrito. Quanto a Pedrito, um dos artistas que mais aprecio da música angolana, meu cota, vive com Deus, vive muito, vive bué. Eu sou seu fã. Fechamos aqui as 2 rapidinhas. Nós voltamos amanhã. Vou mandar um beijinho a Sayonara Murimba,
André Gonçalves, que no passado sábado, dia 2 de novembro, completou 5 anos de idade. E querem saber? Essa menina resolveu fazer um discurso, pena não poder ter aqui, já que a mãe não conseguia falar, e ela resolveu fazer um discurso pelo seu aniversário. Vive com paz, amorzinho. Vive com paz. Obrigado a todos. Amanhã voltaremos. A equipa do Fala Angola deseja-lhe uma noite muito agradável. Adeus e um chicoração.